Nós hoje teremos a nossa 10ª aula e é preciso explicar que vamos entrar, então, na primeira parte do livro. E já expliquei também de outras vezes por que nós fizemos isso. Porque realmente a primeira parte já entra diretamente na classificação da obsessão e no estudo dos diversos tipos de obsessão. Mas, inicialmente, nós sempre aconselhamos quem quiser estudar que o faça a partir da segunda parte do livro, porque o embasamento teórico para se compreender melhor a classificação e os tipos de obsessão, a classificação, enfim, e também o mecanismo é muito mais fácil quando a gente tem um embasamento que a segunda parte oferece. Então, repetindo, nós vamos iniciar hoje propriamente a primeira parte do livro, uma tentativa de classificação. Antes de entrarmos na classificação propriamente dita, eu queria lembrar a vocês que Emmanuel, no livro Roteiro, de 1938 ou algo assim, diz-nos que nós somos, na Terra, mais de 20 bilhões de espíritos na erraticidade. Então, espíritos que estão em vias de reencarnação. Nós temos 7 bilhões encarnados, então nós podemos tranquilamente colocar 30 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Certamente, os que não estão na erraticidade são espíritos de escola, espíritos muito evoluídos, ou que estão na órbita do Cristo, diretamente subordinados a Ele, por serem espíritos muito evoluídos, ou então são espíritos evoluídos também, mas que já têm outras funções, além daquelas de estarem ligados diretamente à tarefa de levar avante como ministros, por exemplo, do governador planetário, como ministros do Cristo. Nós aprendemos também com André Luiz, na coletânea, que 3/4 partes das criaturas encarnadas, ou dos habitantes em geral, eles não têm condição elevada. Quer dizer, são 3/4 partes em condições de inferioridade física e moral. Por aí dá para depreender que o nosso planeta, realmente até agora, é um planeta de provas e expiações. Pelo menos até o presente momento. Porque se nós não temos condição de atingir nem mesmo a escala 5, de 1 a 10, é porque os nossos espíritos ainda estão muito acanhados do ponto de vista espiritual, não têm evolução suficiente. Por que esses dois dados são importantes? Primeiramente, para sabermos que um número muito vasto, muito grande de espíritos pressiona a nossa vida na Terra. Primeiramente, é preciso tirar de vez aquela ideia de que não estamos subordinados ou não estamos ligados à espiritualidade. Temos que esquecer completamente a história
de que somos seres desligados uns dos outros. Porque, como nós aprendemos nas aulas anteriores, nós formamos uma vasta rede de almas em ligação permanente e constante. Uns mais, outros menos ligados, uns de condição superior, outros de condição inferior. A outra questão que nós temos que ter em mente é que é uma quantidade enorme, enorme mesmo, de espíritos que não têm condição de superioridade, nem moral, nem física. Daí se infere que os casos de obsessão são muito mais intensos e muito mais numerosos do que nós podemos imaginar. Só por esses dois dados, nós sabemos que Emmanuel é o espírito protetor de Chico Xavier e é a união de Emmanuel com Chico Xavier, formando o que nós chamamos de obra Chico Xavier e Emmanuel, quem nos dá dados muito expressivos para que a gente possa raciocinar e principalmente desenvolver a fé raciocinada. Bem, nós já tivemos espíritos ligados à medicina que chamaram a atenção dos seus próprios pares, dos seus colegas, para a realidade da obsessão. Mas nós citamos dois casos especialmente importantes. O Dr. Bezerra de Menezes, no século XIX, e que nos trouxe um livro, A Loucura sob Novo Prisma, onde ele diz claramente que havia necessidade de uma nova classificação em psiquiatria, para que viéssemos a reconhecer a obsessão como um fator de transtorno mental. E principalmente para que nós pudéssemos saber em que porcentagem essa obsessão entraria e quais as condições do indivíduo ser mais ou menos obsedável, né? E em cada caso a classificação mudaria. Então nós temos com o livro A Loucura sob Novo Prisma uma direção muito segura do Dr. Bezerra de Menezes a falarmos da questão da obsessão e a necessidade de estudar. Outro médico foi o Dr. Inácio Ferreira, que por mais de 50 anos atuou no Sanatório Espírita de Uberaba. Ele tem vários livros, A Psiquiatria perante a Reencarnação, Novos Rumos da Medicina, e nos quais ele coloca a experiência que teve no Sanatório Espírita de Uberaba, sobretudo trabalhando com médiuns muito seguros e que auxiliavam muitíssimo dentro do hospital na cura dos pacientes que eram internados muitas vezes em estado gravíssimo, porque eram especialmente doentes de psiquiatria. O doutor Inácio diz em suas obras que 70% das tragédias dos desequilíbrios mentais estão ligados a influências também negativas. Não que a origem seja da obsessão, mas que a obsessão é um fator de agravamento da moléstia psiquiátrica. Alguns conceitos de obsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas,
Essa é uma definição que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. É a mediunidade torturada, segundo André Luiz, a mediunidade patológica. Por quê? São almas em desajuste, são almas desajustadas, como se pode ler no livro No Mundo Maior, em que, no capítulo 13, os espíritos nos trazem definições e principalmente explicações que nos dão uma ideia da obsessão ampliada e alargada, como vamos ver. E diz Kardec que a influência dos espíritos é de todos os instantes, e mesmo os que não creem nele estão sujeitos a sofrer. Não basta a pessoa dizer-se materialista. O simples fato de dizer que não acredita em nada não resolve o problema da companhia espiritual. Muito pelo contrário. Mas a pessoa crê que, uma vez dispensada a parte espiritual da sua vida, ele está livre de receber influências. E o engano começa aí. Porque, na verdade, Kardec tem razão. A influência dos espíritos é de todos os instantes. E mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrer. O materialista, portanto, não está livre de sofrer a influência de espíritos negativos. Ele pode não crer, ele pode até desprezar, ele pode até ser sarcástico. No entanto, nada disso resolve. A questão da companhia, e nós já vimos isso bastante, está diretamente ligada à nossa produção mental. Aquilo que somos intrinsecamente com a produção dos nossos pensamentos. E, claro, dos nossos atos de existências anteriores, sobretudo. Então, Allan Kardec diz isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Quais são os tipos de obsessão, segundo Allan Kardec? Obsessão simples, fascinação e subjugação. A obsessão simples é uma aproximação menos deteriorada, mas que traz para o encarnado um certo mal-estar, e muitas vezes o coloca em situações negativas. A fascinação, a pessoa não percebe que está fascinada, porque o espírito domina, principalmente através do corpo mental, o desencarnado domina, de modo a controlar os pensamentos, de modo a que a pessoa não tenha autonomia nos seus pensamentos. Mas ela julga que é bastante autônoma a pessoa e que está agindo por conta própria. Mas, na verdade, ela está fascinada. A outra questão é a subjugação. Kardec tinha problemas em admitir que, na subjugação, o espírito pudesse possuir um corpo e fazer desse corpo o que bem entendesse. Isto foi logo no começo, quando ele tomou conhecimento da doutrina espírita. No entanto, quando ele escreveu na Revista Espírita, e que resultou num livro que a editora O Clarim publicou, A Obsessão, ele diz com todas as letras que admitia já, depois de passar por um período de muita prática, que realmente o espírito poderia influir
decisivamente na vida da pessoa e muitas vezes dentro do quadro de possessão. Quer dizer, em que a pessoa perde o domínio sobre o próprio corpo. Por que eu trago essa classificação de Allan Kardec? Porque é a mais citada dentro do movimento espírita. E há uma dificuldade, sobretudo, né, com a classificação que nós trazemos, porque normalmente a pessoa já vai em Allan Kardec e diz obsessão simples, fascinação e possessão, né? Mas não tem, assim, não se detém muito nos tipos de obsessão. E o próprio Allan Kardec, já no último livro, praticamente, em A Gênese, Obras Póstumas, não é um livro que ele tenha feito, mas que foi compilado das observações e explicações que ele deixou. Mas A Gênese, em 1868, foi o último livro da lavra de Allan Kardec. E é justamente aí, nesse livro, que ele nos diz, né, que ele mudou o conceito sobre obsessão. Mas, é claro, ele não teria tempo, como nós vamos ver, como André Luiz teve, de mapear as obsessões. Mas nós vamos chegar aqui. Então, a doutora Edith Fiore, nos Estados Unidos, ela e mais William Baldwin, também um psiquiatra, ela psicóloga e ele psiquiatra já desencarnado dos Estados Unidos, ela escreveu The Inquiet Dead, né? o Morto Inquieto, e que para o português passou a ser Possessão Espiritual, livro dela. E o Dr. William Baldwin, que escreveu Spirit Releasement Therapy, e em que ele admite a obsessão e, inclusive, inclui dentro do seu estudo psiquiátrico o problema da obsessão. Bem, aqui está a frase de Allan Kardec que muda praticamente tudo que ele escreveu de uma forma simples. Obsessão simples, fascinação, possessão. Porque ele diz o seguinte, que a obsessão vai desde uma simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Esta é uma observação, uma explicação de Allan Kardec em A Gênese. Ele já havia vivido o suficiente, inclusive aprendido muito com os benfeitores espirituais, e já chegara à conclusão de que a obsessão é muito mais complexa do que realmente ele havia colocado anteriormente. E nós vamos ver essa complexidade estudando André Luiz. É claro que Allan Kardec, naquela época, não poderia dissecar a obsessão como o fez André Luiz. Isto fica bem claro. Embora o codificador tenha admitido já, por seus estudos, que a obsessão era muito mais complexa do que realmente ele havia pensado nos primeiros momentos de estudo. Bem, os espíritos influem muito mais do que imaginamos. Foi isso que Allan Kardec aprendeu na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Se vocês se lembram desta questão, ele pergunta aos espíritos, né, se os desencarnados, se os espíritos influem na nossa vida. E a resposta é até desconcertante. Influem muito mais do que podeis imaginar. De comum,
são eles que vos dirigem. Então, a questão da obsessão para Allan Kardec passou a ser algo de estudo muito mais amplo, né? E ele diz também gosto dessa frase dele, que está no Livro dos Médiuns: fora erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temos-los incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos e evitando-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Aqui também ele já traz uma amplitude de conceito. Por quê? Porque nós, né, mesmo que não sejamos médiums ostensivos, nós podemos estar obcecados. E é exatamente isso que André Luiz traz na sua coleção. Nós vamos nos aproximando cada vez mais do entendimento que André Luiz passa sobre obsessão. Bem, agora nós vamos ver com vocês que existem vários tipos de associação. Em muitos casos, nós preferimos falar em associação. Por quê? Porque quando nós falamos obsessão, já vem diretamente na nossa lembrança o quê? O que vem na nossa lembrança? Vem que nós estamos sendo pressionados por um espírito, estamos sendo acuados por um espírito que quer nos fazer mal. Não é isso que vem à nossa mente? Então, quando eu digo que é uma associação, eu prefiro utilizar essa denominação ultimamente, para que a gente tenha uma ideia de que essas associações são associações obsessivas, em que há uma grande contribuição do encarnado. Porque normalmente, quando você fala obsessão, é o coitadinho, está sendo perturbado, o santinho, que está sofrendo muito, e quer deixar o espírito malvado em qualquer lugar, menos junto dele ou da casa dele. E ele quer fazer isso logo, mas em nenhum momento ele pensa que é ele que precisa mudar. É essa a questão básica quando você diz é obsessão. É tão fácil jogar para o obsessor os nossos problemas, infelizmente. Então, eu prefiro falar em associação. Por exemplo, parceria para a prática do mal. Isso é o quê? Uma parceria, uma associação muito negativa. Lembremos-nos de André Luiz, que diz: nenhum crime na Terra, desde os menores até os mais escabrosos, nenhum crime é planejado sozinho. E quem é que está fazendo isso? É o encarnado, mas ele está associado. Isso é obsessão. É obsessão. Então, alguém que bota explosivos no próprio corpo e se despedaça para matar 50, 60, 70 junto com ele.
Que parceria é essa? Absolutamente negativa. Então, é parceria para a prática do mal. E como existe na Terra esse tipo de parceria? Então, nós não estamos falando aqui de obsessão. Nós estamos falando, sim, de uma certa forma, sim, claro. Obsessão é o conúbio das trevas, a ligação trevosa. É a conjunção para fazer o mal. Claro, nós não estamos negando. No entanto, é uma parceria para o mal e o encarnado tem uma grande parcela de culpabilidade. A outra questão que nós temos, que também passa sem se levantar suspeita, ou a gente prefere não lembrar, é a associação, sim, mas é uma parceria nos hábitos nocivos. Por exemplo, nas simbioses da alimentação, do sono, da sexualidade. São esses que muitas vezes não têm uma mediunidade ostensiva. Mas essa simples associação, que não é tão simples assim, de uma simbiose na área da alimentação, na área do sono ou da sexualidade, já indica que a parceria é negativa. E a pessoa não percebe. A outra questão, essa sim, é conhecidíssima e nós, comumente, né, deixamos para o obsessor, né, todo o mérito das más ações que caem, ou que nós fazemos, ou que caem sobre nós. É a chamada associação destrutiva por vingança. E essa, sim, é a conhecida obsessão. E as pessoas se julgam tão importantes, que se apresentam como coitadinhos, que estão sofrendo muitíssimo a ação da inveja de obsessores. E esse é um mal terrível no meio espírita, em todo lugar. Por quê? Porque a associação por culpa nossa, né, por vingança de espíritos, não tem nada de pessoas boazinhas, não. São problemáticos. Né? Trazemos do passado problemas muito sérios. Bem, aqui a tentativa de classificação. Primeiramente, as obsessões de natureza anímica. Por que a gente classifica obsessões anímicas? Quem é o obsessor? Quem é o obsessor? Autor? Espírito encarnado. Espírito encarnado. O obsessor está onde? Nós mesmos. Encarnado. Nós mesmos. Toda vez que ouvirmos falar de obsessões de natureza anímica, é o espírito encarnado o responsável pela obsessão. Nós. Então, o agente causal é o espírito encarnado. As obsessões de natureza espirítica. Qual é o agente causal? O espírito desencarnado. Certo? Quando você ouviu falar de obsessões de natureza anímica, você está dizendo que é um encarnado o responsável pela obsessão. Quando você diz
que a obsessão é de natureza espirítica, é porque é o desencarnado que obsedia. Tanto as obsessões de natureza anímica quanto espirítica, nós podemos classificá-las ainda do ponto de vista fenomênico. Quer dizer, elas podem ser de efeitos inteligentes ou de efeitos físicos. Efeitos inteligentes, quando é a nossa mente que sofre a pressão do encarnado ou do desencarnado. E nós falamos de efeitos físicos quando o encarnado ou o desencarnado utiliza o ectoplasma para ferir ou magoar. Na obsessão anímica de efeito inteligente, nós classificamos a telepática. Eu não vou entrar hoje em nenhum desses aspectos, porque nós vamos ver aula por aula cada um dessa classificação, tanto os anímicos quanto os espiríticos. Apenas recordar hoje com vocês, passando, como um voo de pássaro, né? Para que a gente depois volte ao assunto. Apenas para que vocês tomem conhecimento de como eu classifiquei. Que, na verdade, eu chamei a mim todos os casos de obsessão da coletânea, trazida pela obra Chico Xavier Emmanuel, e fiz, né? Por isso eu disse que é uma tentativa de classificação, né? Porque não é fácil. Então, dentro da obsessão anímica são os antagonismos em família, o caso Jovino e Anésia que nós vamos ver é de dominação telepática entre as duas mulheres encarnadas. Bem, outro fato de obsessão anímica é a auto-obsessão. O indivíduo produz formas, pensamentos negativos que estão constantemente circulando na aura. E ele acaba se transtornando mentalmente pelas próprias produções mentais negativas. Vocês vão ver a questão do investigador de polícia e o escritor e suas criações mentais. Nós vamos descer a detalhes para vocês compreenderem melhor esse caso. Na obsessão anímica, nós temos ainda a persistência de personalidade anterior. O que é isso? Nós encarnamos, mas não esquecemos problemas diretamente ligados à encarnação anterior. E por isso, a pessoa nunca está reencarnada propriamente dita. Ela está vivendo no passado. Então, nós temos que estudar aí a fixação mental, que é a lembrança da vida passada. E nós vamos ver o caso de uma senhora assassinada, para vocês compreenderem melhor por que persistiu nela essa lembrança. Ela obsedada por ela mesma. A outra obsessão anímica é a drogadição. Aí poderão perguntar, mas eu ouvi dizer então que o drogadito é um obsediado. Não, não é. Ele é, mas ele não é. O desencarnado não é o responsável único pela drogadição. Então, nós vamos ver os casos de abuso de álcool, né, e tanto em sexo destino, quanto no mundo maior, nos domínios da mediunidade, para que a gente possa compreender por que nós classificamos a drogadição como uma obsessão anímica. Porque existe 50-50, 50% de cada lado, ou mais. Não, se fosse uma obsessão, no caso da retirada do espírito, voltar
voltaria a pessoa a uma vida normal. Não é o que acontece. Não é absolutamente o que acontece. Bem, as obsessões espiríticas de efeitos inteligentes é a ação maléfica ou perturbadora de espíritos encarnados. Então aqui nós já saímos da obsessão anímica, do encarnado. Já estamos passando para a obsessão resultante de espíritos desencarnados. Aqui nós temos, vamos estudar detalhadamente, vampirismo, simbioses e parasitose mentais. Espíritos desencarnados que partilham a existência dos encarnados, absorvendo-lhes parcialmente a vitalidade. Vamos estudar o caso Esther e o caso Desidério Elisa, para que vocês, ao nós esmiuçarmos cada caso, compreendam como é esse tipo de vampirismo. A outra questão da influência dos espíritos são as simbioses e neuroses. André Luiz diz que nas neuroses você pode procurar porque há obsessão conjunta. Então isso é muito bom para médicos e psicólogos, a fim de que aprofundem-se nas causas e possam fazer um tratamento conjunto, não apenas do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, mas também tratamento espiritual. É muito importante, né? Então, nós vamos ver o caso Américo, o caso Libório, a senhora que matou o pai, etc., e que volta, né, em outras condições, né? A parasitose mental nós vamos ver com patologias orgânicas, a repercussão da obsessão sobre o corpo físico. Em que condições? Então, pelo pensamento, pelo imã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de espíritos em desequilíbrio. Nós vamos ver caso por caso. Vamos analisar o caso da jovem clorótica, o caso de Ilha Zumira, os casos de vampirismo em enfermaria hospitalar. Muito graves também. O vampirismo com patologias orgânicas ainda vamos continuar estudando. O caso Pedro Camilo, com grave doença cerebral, neurológica, que o levou quase à desencarnação. O caso Margarida, com desequilíbrio total do centro metabólico. O caso Pedro, com desequilíbrio e epilepsia, resultantes da ação de espírito. A epilepsia já vista. Outros casos de obsessão espirítica, nós vamos ver sintonia ou hipnose. Casos de fascinação. O tipo de ação do espírito é diferente no caso da sintonia. É através de ondas. E como essas ondas repercutem sobre o corpo mental. Caso de xenoglossia, em que a mulher fala uma língua desconhecida dela, mas tudo é explicado através da ação de um espírito que viveu na mesma época que ela. A obsessão oculta de um jornalista que praticamente escreve a sua matéria psicografando, mas com as ideias de um espírito muito atrasado, muito inferior. A obsessão durante o sono físico. Vamos aprender por que os médiuns têm que ter equilíbrio à noite, ao deitar, para onde vão, que tipo de companhia têm, e que podem ficar obsediados, sim, durante a noite. E ter um péssimo dia na manhã seguinte.
E a obsessão coletiva. Vamos estudar os linchamentos. Por que eles se observam? Qual é a contaminação? Quais são as características dos espíritos que influenciam num linchamento? Vamos ver a outra classificação que nós demos. As obsessões por efeitos são efeitos físicos, porque os espíritos inferiores podem utilizar o ectoplasma para ferir e assustar. Então, é obsessão? É a má utilização por parte dos desencarnados do ectoplasma. Aqui você vê o abundante material de ectoplasmia, né, de ectoplasma, que sai da boca do médium, dos ouvidos, e aqui é uma seção da qual participou o Chico Xavier. Esse ectoplasma é que pode ser manipulado por entidades inferiores que levam à verdadeira loucura de famílias inteiras. Ainda nas obsessões de efeitos físicos, o poltergeist, que já foi trazido como matéria de cinema, né, por Steven Spielberg, mostrando filmes em que os espíritos utilizam do ectoplasma para assustar, e elas podem ser anímicas e espiríticas ou mistas, quer dizer, o médium que produz ectoplasma, ele pode utilizá-lo de uma forma negativa, principalmente se ele tem a ajuda de espíritos comparsas. Nós vamos estudar tudo isso, as manifestações ruidosas, persistentes, combustão espontânea, tudo causado por obsessão de efeitos físicos. A obsessão de natureza espirítica pode ser ainda, né? Como eu disse, por simbiose e parasitose, já falamos sobre isso. Os transtornos neuróticos também já falamos. E vamos estudar melhor a fascinação trazida por Allan Kardec, mas dessa vez como influência dos espíritos desencarnados. Hoje é apenas para vocês tomarem conhecimento da forma como classificamos a obsessão segundo a coletânea André Luiz. E é claro, dentro dessa classificação estão os conceitos de Allan Kardec, comum, não poderia deixar de ser numa análise como essa. Apenas vem reforçar o seguinte: Chico Xavier veio no século XX para dar continuidade à revelação espiritual recebida por Allan Kardec. E é claro, ele expandiu muito mais o conhecimento em determinadas áreas, principalmente porque em 14 anos e meio, Allan Kardec fez algo inacreditável, por assim dizer, construindo, dando feição à doutrina espírita. Mas é claro que em 14 anos e alguns meses, ele não poderia, né, trazer conceitos muito mais ampliados, mesmo porque nós não teríamos condições nenhuma de compreender. Era preciso que a física quântica desse um grande passo no início do século XX, tanto assim que em 1927, quando Chico recebeu a primeira mensagem psicográfica, é um ano emblemático, porque nesse mesmo ano nós temos a teoria do de Broglie, nós temos o avanço da física quântica, nós temos explicações extraordinárias no campo da evolução anímica, da evolução filogenética, enfim, nós estamos vendo que a doutrina espírita, através de Chico Xavier, veio para e passo com o avanço que a humanidade deu. Somente com esse avanço do século XX é que os conceitos de Allan Kardec
poderiam realmente ser compreendidos por nós. Felizmente, Chico veio na hora certa dar continuidade a essa magnífica obra e trazer-nos, então, um vasto panorama da vida espiritual, a fim de que nós compreendêssemos melhor. O que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Qual é a finalidade da vida corpórea? Para onde nós vamos? O que é preciso fazer para evoluirmos? Enfim, por hoje é só. Nós, como eu disse, vou repetir, nós vamos voltar passo a passo, mostrando cada caso, cada obsessão, para que a gente possa compreender melhor essa classificação.